Lucas, capítulo 10, vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Todos acharam? Diz assim: Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o procedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Até aqui. Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, Tu és o Pai amado e todo-poderoso. Nós, ó Pai, somos a Sua igreja. Aqui, ó Pai, sim, pecadores, homens e mulheres reunidos, com os pecados, com suas falhas. Nós reconhecemos, ó Pai, que nós somos miseráveis e o Senhor é 3 vezes santo. E eu peço, ó Pai, que o Senhor venha nos perdoar nessa noite. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa agir em cada coração nessa noite, e cada coração seja como terra fértil, ó Pai, para receber a Sua semente, que é a Sua palavra. Essa palavra que o Senhor nos deixou, ó Pai, para que nós possamos aprender, colocar em prática, e para que o Seu nome, ó Pai, seja glorificado através das nossas vidas. Receba, ó Deus, a adoração do Seu povo nessa noite. É isso que eu peço, orando em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar uma mensagem que é muito importante para a igreja, em relação à propagação do Evangelho. Os discípulos de Jesus eram um grupo seleto, separados, eleitos, preparados e ensinados pelo próprio Jesus para anunciar as boas novas. Homens comuns, mas eles foram transformados em líderes, grandes líderes da igreja primitiva. Esses homens eles foram escolhidos pessoalmente por Jesus. Cada um deles foi escolhido pessoalmente pelo próprio Cristo para acompanhar o seu ministério. Esses homens receberam treinamento especial para dar continuidade à sua missão após a ascensão de Cristo. E sabemos que inicialmente foram 12 homens escolhidos. E essa lista de 12 homens que eu vou passar para vocês vai destacar alguns detalhes principais. Simão Pedro. Simão era o líder do grupo, pescador, conhecido por sua impulsividade e também por negar Jesus 3 vezes antes de se tornar o pilar da igreja. André é irmão de Pedro, foi um dos primeiros a seguir Jesus e trouxe Pedro para o grupo. O Tiago, filho de Zebedeu, conhecido também como Tiago Maior, é irmão de João e foi um dos primeiros mártires, morto por Herodes. João é o irmão do Tiago, chamado de discípulo amado. Ele escreveu o Evangelho de João e as epístolas joaninas. Filipe, natural de Betsaida, trouxe Bartolomeu, Natanael para Jesus. Bartolomeu, ou Natanael, que foi introduzido por Filipe, ele foi descrito por Jesus como um verdadeiro israelita. Tomé é o famoso por duvidar da ressurreição de Jesus até as ver as feridas dele, mas depois ele professou a sua fé inabalável. Mateus, o Levi, o cobrador de impostos, antes de ser chamado, ele era cobrador, ele é autor do Evangelho de Mateus. Tiago, filho de Alfeu, conhecido como Tiago Menor, para diferenciá-lo do seu irmão Tiago, que era o Tiago Maior, o irmão de João. Tadeu, Judas, filho de Tiago, também chamado de Judas Tadeus em alguns relatos. Simão, o Zelote, pertencia ao grupo dos Zelotes, conhecido por sua postura política e antirromana. O Judas Iscariotes foi o discípulo que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Posteriormente, tirou sua própria vida. E após a traição de Judas Iscariotes, Matias foi escolhido para ocupar seu lugar. Esses homens, eles foram os companheiros mais próximos de Jesus.
treinados para pregar o evangelho que estabeleceu ali a igreja primitiva, os primórdios da igreja. Nós vemos aqui que Jesus escolheu homens comuns, pescadores, o outro era coletor de impostos, com profissões, temperamentos diferentes, homens improváveis, mas eles foram extremamente importantes para a história do cristianismo. Eles viveram um intenso discipulado com Jesus, sendo testemunhas oculares de seus milagres e ensinos, até a morte e viram a ressurreição de Cristo. Então, após a morte de Jesus, eles foram transformados em seguidores temerosos. Eles foram transformados em medrosos por pregadores ousados e corajosos. Foram transformados pela ação do Espírito Santo. Suas vidas de dedicação foi de dedicação total até a morte, com exceção de Judas Iscariotes, que traiu Jesus, e João, que segundo a tradição morreu de velhice. Todos os outros apóstolos foram mortos por causa da sua fé. Eles deram suas próprias vidas pela causa. E quando nós pensamos nos discípulos de Jesus, vem à mente esse grande nível de dedicação. Eles deram a sua própria vida para anunciar o evangelho. Esse grupo de 12 homens piedosos, chamados pelo próprio Jesus para propagar o evangelho, parece que eles eram um grupo de elite especial, de homens super preparados, de nível quase inalcançável. Mas nós, ao lermos as Escrituras, percebemos que Jesus nunca limitou o discipulado apenas aos 12. Existiam muitos outros discípulos, pessoas comuns, pessoas como eu, como vocês, que andavam com Jesus, aprendiam com ele e seguiam os seus ensinos, e também participavam da missão. E hoje é que eu quero refletir sobre isso, meus irmãos, com vocês. E o tema da pregação desta noite é os discípulos além dos 12. Jesus, ele continua chamando, continua fazendo discípulos até nos dias de hoje. E esse chamado, meus irmãos, nos chegou até nós, até você, até a mim, para que o evangelho seguisse sendo anunciado até os dias de hoje pelos seus discípulos. E nós lemos aqui, Lucas capítulo 10, vamos ler novamente. Depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que procedessem em cada cidade e lugar onde estava para ir. Depois disso designou o Senhor ainda outros 70. Quando nós lemos esse texto, algo chama a minha atenção aqui, meus irmãos. Os outros. Ou seja, não era apenas os 12, eram os outros mais. Observe, Jesus escolhe, separa e Jesus envia as pessoas. Isso nos mostra que o discipulado ele nunca foi algo restrito apenas a um grupo formado de homens. A grande missão da pregação seria para muitos. E nós entendemos que o reino de Deus, o evangelho não seria construído apenas por uma elite espiritual, mas por diversos discípulos que estivessem disponíveis. Isso, meus irmãos, essa mensagem nos confronta. Porque isso significa que discípulo, eles têm uma grande missão, um grande chamado. E se você é um discípulo de Jesus, você tem uma grande missão, um grande chamado. Essa missão que o próprio Deus, ele te designou. Não podemos ficar parados apenas assistindo. Nós não somos um corpo. Somos o corpo de Cristo. E nós somos membros desse corpo. Todos nós temos uma grande utilidade. Cada um tem o seu dom. Não necessariamente precisa ser um ótimo pregador, ou aquele grande orador, ou o professor de teologia. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Nós podemos ser aqui, os outros enviados.
descrito no primeiro versículo do capítulo 10. Os outros enviados por Jesus. E quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos alguns desses outros. E eu gostaria de dar alguns exemplos de quem que seriam esses outros. E quais eram os seus poderes, seus superpoderes espirituais, esses outros. E vou começar a falar pelas mulheres. Uma figura emblemática, porque nos evangelhos ela é a única mulher no Novo Testamento explicitamente chamada de discípula, o que demonstra a sua importância e o compromisso com os ensinamentos de Jesus. Essa mulher era a Tabita, ou Tabita. A história de Tabita, que em grego é traduzido como Dorcas, ela é encontrada no livro de Atos dos Apóstolos, do versículo 9, 36 ao 42. Quem tem o costume de anotar, anota. Atos 9, 36 e 42. Ali passa a história dessa mulher, a Tabita. Quem era ela? E como ela servia? Tabita morava em Jope e era conhecida por ser rica em boas obras e esmolas. Ela não apenas se intitulava como cristã, mas ela colocava sua fé em prática. Ela não era uma cristã nominal, ela era praticante do cristianismo. E o seu ministério? Ministério de costura. O texto destaca que ela fazia túnicas e vestidos para as viúvas da comunidade. Naquela época, meus irmãos, as viúvas era o grupo mais vulnerável que existia na sociedade. E ao dar ali roupas para essas viúvas, a Tabita devolvia a elas dignidade e proteção e dava a elas conforto também. Elas serviam com tamanha dedicação que quando ela faleceu, a comunidade da época ficou devastada. As viúvas choravam e ficaram desesperadas e foram atrás dos apóstolos pedindo ajuda. No texto nós vemos ela mostrando as viúvas que foram pedir ajuda aos apóstolos, mostrando a Pedro o que ela havia feito. Aqui que ela faz, Senhor, Pedro, apóstolo, olha as roupas que ela fez para nós, olha as túnicas que ela costurou para nós. E a propagação do reino, meus irmãos e irmãs, o discipulado não acontece apenas em cima de um púlpito, mas também na ponta dos dedos e no olhar atento às necessidades do próximo. E como as mulheres de hoje podem ser discípulas no cotidiano? O texto diz que ela era notável pelas suas boas obras. Muitas vezes as mulheres, pode ser que elas acham que para ser discípula, ela precisa ter um curso de teologia, ser dominadora da palavra. Isso é importante, lógico, conhecimento. Mas Tabita ensina que o discipulado começa com o que ela tinha nas suas próprias mãos, com o que você tem na sua mão. Discipulado cotidiano é usar os seus talentos, assim como Tabita fazia. Quais talentos? Cozinhar, organizar, ouvir, administrar, costurar. Usar esses talentos para abençoar alguém. Porque a fé sem obras ela é morta. E o discipulado de Tabita ele era vivo, porque ele era apalpável. As pessoas viam, as pessoas recebiam. E Tabita escolheu servir as viúvas. As viúvas eram pessoas que a sociedade da época muitas vezes ignorava. Tabita ela viu uma lacuna ali, ela preencheu. E qual que é a aplicação que nós podemos ter do exemplo dessa mulher? Ser discípulo no cotidiano é treinar o olhar para quem que está invisível na sociedade. Quem que é invisível no bairro? Quem que é invisível dentro da igreja? Talvez uma mãe solteira que está cansada de carregar o fardo, de ser a provedora, de trabalhar, de cuidar de filhos sozinho. Talvez seja essa mãe solteira. Ou talvez seja uma idosa solitária, uma idosa frágil, ou uma vizinha desempregada,
Temos vários exemplos para dar. Servir a quem ninguém está vendo, minha irmã, é o auge, o mais auge caráter de Cristo. Servir a quem a sociedade não está vendo. As frágeis, as pessoas com mais fragilidade. O texto diz que Tabita morreu, e as mulheres procuravam os apóstolos pedindo ajuda. E as viúvas não chegavam nos apóstolos e mostravam os diplomas de teologia de Tabita, ou as pregações mais impactantes dela. Mostrava as túnicas, as roupas que ela fez. O serviço, o legado, a ajuda que ela prestou estava vivo na vida daquelas mulheres. O trabalho dela sobreviveu a ela. E a história de Tabita não termina aqui na morte. O texto diz que, movidos pela fé, os discípulos chamaram os apóstolos e chamou Pedro. E após orar, ele disse: Tabita, levanta-te. E ao abrir os olhos e ressuscitar, Deus lhe confirmou e abençoou. E confirmou que o serviço simples e sincero de uma mulher tem um valor eterno e um poder que mobiliza até os céus. Deus vê a sua generosidade e fez um grande milagre em sua vida, na vida daquela mulher. Irmãs, em especial, Tabita que ela não esperou ter um púlpito para ser uma discípula. Ela usou o que ela tinha, uma agulha e uma linha. Ou seja, usou o talento que ela tinha. E o que você, mulher, tem hoje em mãos? Talvez seja um dom de ouvir, de cozinhar, de administrar, de aconselhar, de fazer visitas. Que as mulheres de hoje entendam que cada ato de serviço, que seja um conselho, uma ajuda na prática, uma intercessão, tudo isso é uma túnica espiritual que elas estão costurando na vida de alguém. Se você viu uma referência na história de Tabita, ou Tabita, posso dizer que você é uma grande discípula. Pegue o exemplo dela para a sua vida e possa colocar em prática também. Em Lucas 8, de 1 a 3, vamos ler umas 3 páginas para trás. Lucas 8, 1 a 3. Diz assim: Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, que foi procurador de Herodes, e Susana e muitas outras, as quais lhe prestava assistência com os seus bens. Mas, aqui em Lucas 8, a Bíblia fala de mulheres que seguiam Jesus e sustentavam o ministério com seus recursos, com seus bens. E nós vemos aqui a importância das mulheres no discipulado, com este exemplo também. Que naquela cultura, as mulheres, raramente elas viajavam com os rabinos, viajavam com os homens. E Jesus aqui, ele as incluiu no seu círculo íntimo ali. Elas viajavam com Jesus. E ali validava a sua capacidade, a capacidade da mulher, capacidade espiritual, trazendo a elas dignidade. E o texto diz que elas serviam por terem sido curadas ou libertas. Cristo, de alguma forma, havia feito ou realizado algum milagre na vida dessas mulheres. E o serviço dessas mulheres, o que elas prestavam, não era por obrigação. Nós vemos no texto aqui que era mais por amor e gratidão, porque Cristo fez algo na vida delas. Elas aqui era a base logística. Sem o serviço com os seus bens, que está descrito no verso 3, o ministério itinerante de Jesus teria muito mais dificuldade prática.
as mulheres, nesse episódio, investiam no reino. Foram as mulheres que permaneceram ao pé da cruz e as primeiras a anunciar a ressurreição, enquanto muitos dos 12 homens estavam escondidos. Foram as mulheres. E os exemplos que nós podemos trazer para a nossa vida cotidiana de hoje? Que no caso, quem são as Joanas modernas? As gestoras e provedoras? A discípula que cuida do lar e do reino. Mulheres, ao olharmos então para as Joanas modernas, nós lemos no texto aqui, nós vemos mulheres que exerciam ali uma rotina de cotidiano cheia de muitas tarefas, que não é diferente no dia de hoje. Mas Joana aqui não abandonou sua posição ou suas responsabilidades para seguir Jesus. Ela se santificava sob a influência de Jesus. No contexto de Joana, ela era esposa de Cusa, no versículo 3. E Cusa era um procurador de Herodes. Dá para nós entendermos que ela gerenciava uma casa, então, de uma pessoa importante, uma pessoa de alta influência, essa Joana. Mas mesmo assim, ela ainda encontrava tempo para servir no reino. E hoje, eu posso dizer que esse perfil, como de Joana aqui, ela se reflete na mulher que é a gestora do lar. No caso, você é a mulher que é dona de casa. Você é a Joana. O cuidado com a família não é e não pode ser um impedimento para o seu discipulado. Pelo contrário, o cuidado da sua família é o seu primeiro ministério. No cuidar da família, você está sendo um ótimo discípulo de Jesus. Viu como é simples? Vocês não precisam de teologia, uma boa oratória, sair pregando para a cidade afora. Cuide do seu lar, com excelência. Você está sendo uma ótima discípula de Jesus. Como Joana, a mulher moderna, ela equilibra a gestão das finanças da casa, a organização da casa, a educação dos filhos. A Joana moderna entende que sua família, ela é o seu primeiro campo missionário. A sua casa, a sua família. E assim como ela usava seus recursos, seus bens, para que o evangelho avançasse, a mulher de hoje usa a oração, sabedoria, para proteger a sua saúde, a saúde dos seus filhos, a saúde tanto emocional como espiritual dos seus filhos e do seu marido. Ela entende que ao cuidar bem da sua pequena igreja, a mulher, a sua pequena igreja, a sua família, ela está fortalecendo a grande igreja, a comunidade. O serviço dela com os seus bens inclui seu tempo, seu afeto, a sua capacidade de nutrir e planejar o futuro dos seus, garantindo que o sustento não seja apenas material, alimento, físico, mas principalmente sustento espiritual. E as Marias Madalenas? Aqui nós podemos usar o testemunho de transformação. Aqui são mulheres que tiveram vidas restauradas. E hoje ela usa a sua voz, o seu testemunho de vida para aconselhar outras mulheres. E o passado não impede e não pode impedir de ninguém ser uma discípula. Nós vimos a Maria Madalena, que teve sua vida totalmente transformada. Antes ela era uma outra mulher, uma mulher excluída da sociedade, muito pecadora, e hoje ela é transformada, hoje ela é discípula de Cristo. Você foi transformada por Deus? Uma pergunta. O Espírito Santo habita em você? Você foi transformada? Você era uma pessoa antes, e hoje Cristo te fez uma nova mulher, com um novo pensamento, com as novas expectativas. A sua vida, então, deve servir de exemplo e testemunho para as outras mulheres. E o servir de aqui, de Lucas 8, hoje são as mulheres que muitas vezes mantêm ali o acolhimento, as que acolhem outras irmãs,
as que dão assistências às outras, quando as outras estão passando por alguma dificuldade. Se você faz isso, você está sendo uma discípula de Cristo. Ou talvez o servir na visitação, aquelas irmãs que fazem visita em orfanato, em hospitais, creches, que fazem visita nas casas das outras irmãs, dando aconselhamento. Ou servir na intercessão. Intercessão é um combustível invisível, minhas irmãs, que mantém a igreja de pé. São as mulheres que oram, intercedem pelos irmãos, pela igreja. E como as mulheres que seguiam Jesus, as discípulas de hoje são as principais responsáveis por passar a fé para as crianças e os jovens, garantindo o discipulado não pare nelas. O serviço de Joana a Jesus era grandioso, porque ela era uma administradora fiel. Isso dignifica a mulher, que às vezes se sente fora do ministério, por estar ocupada demais cuidando dos filhos, da casa. Na verdade, minha irmã, essa mulher está sendo a discípula exatamente como Joana foi, exatamente como ela foi designada para fazer. Então, mulher, se você se dedica com zelo em cuidar de seus filhos, cuidar de seu marido com amor, com sabedoria, tenha a convicção que você está refletindo o próprio coração de Cristo. Esse cuidado não é apenas uma tarefa, é o mais puro exercício do discipulado. Os 12 homens podiam ser e ter a face pública do ministério, mas as mulheres eram o coração e o suporte nos bastidores. As auxiliadoras que permitiam que a mensagem avançasse e ter chegado até nós. Se você pode usar esses exemplos, mulher, use esse exemplo dessas mulheres que nós citamos aqui e coloque em prática também na sua vida. Se você faz isso, você é agraciada, você é discípula de Cristo. Agora os homens, além dos 12, né? Os homens além dos apóstolos. No texto daqui nós também vimos outros homens. Vamos ficar no texto que nós lemos aqui, Lucas 8. No 3, Joana, a mulher de Cusa. Quem foi ele? Quem era Cusa? Cusa, ele era um procurador de Herodes Antipas. Então isso significa que ele era um administrador de alto escalão, de alta patente. Ele era responsável pelas finanças e bens de uma das figuras mais poderosas e mais perigosas da época, Herodes Antipas. Cusa, ele vivia no palácio, lidava com a política. Imagine, o procurador de Herodes. Imagina a responsabilidade desse homem. Embora o texto que nós lemos destaque apenas as mulheres, como a sua esposa Joana, o suporte financeiro que Joana oferecia vinha dele, do seu trabalho, em grande parte, da sua posição, dos bens que ele tinha. Ele é o exemplo do discípulo que não está no centro do palco, mas é quem que garante que o palco exista. Ele usava então a sua posição no mundo secular, o seu trabalho, a sua renda, para dar sustento ao reino de Deus. Cusa aqui, diferentemente dos apóstolos, os apóstolos eles abandonaram o que eles tinham, as suas redes, seu trabalho, deixaram a sua vida profissional, a sua vida pessoal, os apóstolos, para servir Cristo. Diferentemente disso, Cusa e a sua casa, eles não abandonaram esse posto, esse trabalho. Cusa e sua casa serviam o ministério de uma forma prática e muito importante. A sua casa financiava o evangelho. E o chamado hoje para os Cusas de hoje, existem homens aqui que Deus colocou em posição estratégica. Assim como Cusa, você pode não ser o pregador que está aqui no púlpito, ou seja, aquele que viaja para a missão,
aquele que prega, que anuncia, que ensina. Talvez você não seja esse homem, mas você ali é o viabilizador. Deus, Ele te deu a habilidade de gerar recursos para o Evangelho, e para que esse Evangelho chegue aonde a sua voz, fisicamente, talvez não chegue. Dispor de bens aqui como Cusa, é entender que o lucro do seu negócio, ou seja, o seu salário, não serve apenas para o seu conforto, mas também para o avanço do reino. Então, quando você contribui com os seus bens, assim como Cusa, você entende que uma vida também é alcançada pelo Evangelho. Você está sendo discípulo de Deus, de Jesus, discípulo que presta assistência para o avanço do reino. Assim como Cusa administrava no palácio de Herodes, sem perder a sua identidade em Cristo. Veja bem, Cusa, um homem de alto escalão, tinha sua importância grandiosa. Ele trabalhava dentro do palácio de Herodes, o homem mais importante da época e o homem também mais perigoso da época. Ele estava inserido no meio ali de um lugar totalmente hostil. Deus, meu irmão, pode te chamar e te chama também para ser um discípulo influente no seu trabalho. Aonde você trabalha, talvez não seja o melhor lugar, onde nós trabalhamos somente com cristãos, evangélicos, homens piedosos. Não, mas você pode usar o seu lugar de trabalho, a sua posição, os seus recursos para abrir portas para o Evangelho. Nós entendemos que o avanço aqui do reino, ele depende de um corpo unido. Enquanto uns levam a mensagem, outros garantem que ela chega ao seu destino. Cusa aqui, ele tinha uma posição, e até financeiramente boa falando. E se Deus te confiou recursos como os de Cusa, entende que a sua propriedade e a sua prosperidade, ele é um braço do discipulado. Seus bens são ferramentas sagradas na mão do Senhor para o avanço do reino e para propagar o Evangelho. Homens, este é o seu papel, o seu chamado no discipulado. Agindo como Cusa, você também está anunciando e sendo discípulo de Cristo. E como eu disse, você tem que ser influência em lugares difíceis. Cusa trabalhava para Herodes, um ambiente corrupto, e muitas vezes hostil à fé cristã. Ser como ele é manter a sua integridade e seus valores cristãos em ambientes corporativos ou políticos, usando a sua posição para abrir as portas para o Evangelho. Meus irmãos, estar em um ambiente como a casa de Herodes, o palácio de Herodes, significa que você é um infiltrado do reino de Deus. De repente, onde território onde a ética, a ética é escassa, a resistência à fé cristã, ela é alta. E meus irmãos, em um ambiente hostil, a sua fé pode ser criticada, mas a sua integridade e profissionalismo ela tem que ser irrepreensível. Ser irrepreensível, meus irmãos, no trabalho, o que significa ser irrepreensível no lugar onde você trabalha? Significa viver de tal maneira que ninguém possa fazer nenhuma acusação. Uma acusação legítima ou válida contra o caráter do cristão. É ser uma pessoa íntegra, que não dá oportunidade para escândalo e que demonstra sua fé através de ações, vivendo de forma santa e justa, sem mancha ou aparência do mal. A sua conduta, irmão, no seu trabalho, ela é a primeira Bíblia que as pessoas vão ler. Então, em ambientes difíceis, ações de integridade comunicam mais do que você fala. A sua atitude, as suas ações, lá no seu trabalho, naquele local hostil, cheio de muitas pessoas, de diversas propagações de fé, naquele lugar lá, a sua ação, ela é a primeira a ser lida. É a primeira Bíblia que a pessoa vê através da sua vida, a sua ação. Então, agir com ética,
paz, ela gera curiosidade. Aí os outros perguntam, por que essa pessoa é diferente? Por que esse homem é diferente? Sua postura, irmão, de honestidade, abriu a porta para você falar da sua fé. A honestidade não substitui a propagação do Evangelho, a mensagem de Jesus. Mas a sua honestidade, o seu jeito diferente de ser naquele ambiente hostil, é o que dá credibilidade quando você for falar do Evangelho de Cristo. Sem uma postura correta, as palavras elas perdem valor. Com elas se tornam poderosas as suas palavras. Em resumo, irmão, a sua vida, ela prepara o caminho para que suas palavras sejam ouvidas. E nós já ouvimos essa história. A história conta que um sapateiro recém-convertido perguntou para Lutero o que deveria fazer para ele servir melhor a Deus. E ele estava esperando talvez um conselho, né? Abandone sua profissão, se torne um ótimo pregador. Mas Martinho Lutero respondeu para esse sapateiro: faça bons sapatos. Faça bons sapatos. Aonde você estiver, seja honesto. Seja o melhor no que você faz. Seja o mais honesto. Cumpra o que você fala. Chegue no horário. Dê para um testemunho. Seja diferente. Aguça a curiosidade dos outros. O que aquele homem tem de diferente? Por que ele é assim? E na primeira oportunidade você revela o caráter de Cristo. A sua pregação. O que Cristo fez por você. Como Ele transformou a sua vida. Você não precisa ser um discípulo treinado, de elite. Seja honesto no seu trabalho. Seja honesto. Faça o melhor sapato. Agora os jovens e as crianças. Lá em 1 João descreve, 1 João 2,14. Escreve: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Isso reforça que a força deles, a força dos jovens, ela tem um alvo espiritual. Para os jovens, o foco do discipulado, em João 8, está no dinheiro, na gestão, mas na força, na renovação e na disponibilidade na luta, jovens, contra o mal. Embora aqui o texto não mencione um jovem específico, a mensagem aqui é para a mocidade, para vocês, jovens. Para falar aos jovens sobre fugir do mal, então a maior referência bíblica que nós temos é o conselho de Paulo ao jovem Timóteo. Diferente de enfrentar o leão de frente, existem batalhas, jovens, espirituais que o jovem só vence, não é enfrentando, é correndo em direção oposta. Fugir para alcançar, está descrito lá em 2 Timóteo 2:22. O que a Bíblia diz? Paulo diz, lá em 2 Timóteo: foge outro sim das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Então, jovens, fugir aqui, nesse caso, nesse contexto, não é ser covarde. Não é covardia, é estratégia. O jovem não deve testar a sua força, principalmente contra a tentação, jovens. Como drogas, imoralidade, pornografia, conteúdo que não deva ser acessado no celular, nas mídias sociais. Se um ambiente ou uma rede social desperta o que há de pior em você, o que você tem que fazer? Saia de lá. Fuja do lugar do mal. Só assim você vai conseguir alcançar o lugar de paz. E hoje, jovens, raramente o mal ele vai se apresentar como um monstro,
com chifres, com um rabo, com um tridente na mão. Ele vai se apresentar principalmente como entretenimento, aquele meme inofensivo, aquela trend, né? Que você compartilha com outros jovens. E é nisso, sorrateiramente, que está sendo infiltrado. Esses memes, essa trend, isso aí, muito deles fere os princípios cristãos. Nós podemos ter a lição de José do Egito, lá em Gênesis 39. José era um jovem promissor, de sucesso. Mas quando a tentação o encurralou, o que ele fez? Ele deixou a capa e correu. Ele preferiu lhe perder o emprego, a sua reputação, do que perder a sua integridade. E uma aplicação para hoje, jovens. Fugir do mal hoje significa ter coragem de ser o careta, às vezes. O que não entra lá no grupo do WhatsApp, onde tem várias coisas que desonram a sua família, o seu caráter. Não entra nesses grupos. Ou aquele jovem que desliga a tela quando você está assistindo um conteúdo que corrompe a sua mente. Faça isso, foge. E você não precisa fugir sozinho. No mesmo versículo 2 Timóteo 2, Paulo diz: para seguir o que é bom, com os que de coração puro invocam o Senhor. O jovem que tenta fugir sozinho, com suas próprias forças, ele acaba sendo derrotado. Então, um conselho: a maior proteção para o jovem hoje é a palavra de Deus. E também a ajuda do seu grupo, o grupo de discipulado, o grupo dos jovens da igreja, as amizades santas. Procure amigos jovens que tenham os mesmos valores que vocês. Porque sabemos que quando um está cansado de correr do mal, o outro vai te ajudar a continuar no caminho. Um apoia o outro. Nós sabemos que o verdadeiro discípulo, na juventude, é aquele que tem a sabedoria de identificar o perigo e ter a humildade de se afastar dele, principalmente, antes que esse perigo te corrompa, te faça perder. Muitos jovens acham que precisa ser adulto para ser um discípulo sério de Jesus. Muitos jovens pensam isso, mas darei alguns exemplos de jovens discípulos na Bíblia. Jovens, primeiro Timóteo. Timóteo foi um discípulo de influência. Ele influenciava ali pelo exemplo. Então Paulo escreve a Timóteo: ninguém despreze a sua mocidade. 1 Timóteo 4,12. Jovem, você não precisa ter um evento sobrenatural, uma voz do céu, para você ser discípulo de Cristo. Às vezes o seu discipulado começa você honrando o que você aprendeu nos estudos, na escola bíblica, nas pregações, na leitura da Bíblia, ou com seus pais. Aquilo que você aprendeu, você honra o que você aprendeu e coloca em prática. Assim como Timóteo, que foi formado no silêncio do lar por sua mãe Eunice e sua avó Lloyd, que está escrito lá em 2 Timóteo 1,5. Timóteo foi formado no seu lar por sua mãe Eunice, aprendendo também da sua avó Lloyd. Tomem nota, 2 Timóteo 1,5, para vocês lerem depois. Timóteo ali, no caso, no contexto, ele não tinha um perfil de leão de Pedro, ou vigor físico de muitos. Timóteo, ele era aparentemente tímido ou retraído. Ele tinha até problema de saúde, que estava descrito lá em 1 Timóteo 5,23. Descreve que ele era doente, tinha problema no estômago. Um homem jovem, tímido, retraído, às vezes com problema de saúde. E muitos jovens acham que para pregar o evangelho precisa ser o extrovertido, o palestrante, o mais popular. Timóteo serviu sendo quem ele era. Aquele menino frágil, alguém que precisava de cuidado.
Mas Timóteo, ele tinha um coração fiel. Nós entendemos que nesse contexto Jesus não vai usar apenas quem é forte. Ele usa quem é fiel e está de coração disponível. Continuando falando de Timóteo, ele tinha uma característica que Paulo valorizava muito, acima de tudo, a fidelidade absoluta. Paulo escreveu que não tinha ninguém com o mesmo sentimento de Timóteo, que se preocupava sinceramente com os outros. Está descrito em Filipenses 2, 19 a 22. Ele tinha cuidado e zelo pelas coisas do reino. E como que os jovens podem ser como os Timóteo hoje? Vocês podem, jovens, usar o poder do exemplo. Se caso você seja tímido e não consegue pregar para multidões, foque aqui no conselho de Paulo. Seja exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Seja santo. Comportamento silencioso, mas consistente. Ele pode convencer muito mais do que a mais excelente oratória. Timóteo, ele era um homem das missões difíceis. Paulo o enviava para resolver problemas em igrejas complicadas. E Timóteo, ele era o discípulo que dizia: eu vou aonde preciso for. E ser discípulo às vezes é isso, é perguntar: aonde que eu posso ajudar você, jovem? Onde que é que ninguém quer ir? Fala, pastor, onde que eu posso te ajudar? Eu tenho disposição. E o jovem tem, de fato, disposição e vigor. Aonde eu posso ajudar? Paulo chega a dizer que não tinha ninguém com o mesmo sentimento de Timóteo. Porque enquanto os outros buscavam ali seus próprios interesses, Timóteo buscava os interesses de Cristo. E Timóteo nos ensina que o reino de Deus não avança apenas com os homens maduros, mas com os jovens, que mesmo com medo, limitação, a escolha deles é ser fiel no pouco para que o reino de Deus avance. Jovens, Timóteo não era um dos 12, mas ele foi ali o braço direito de Paulo. Ele mostra que o jovem discípulo não convoca as pessoas por autoridade de um cargo, mas pelo exemplo, na fala, no procedimento, no amor e na santidade. E você, jovem, não precisa esperar se formar, casar, ser mais velho para ser discípulo. A sua conduta hoje, nas redes sociais, na escola, na faculdade, a sua conduta já é o seu campo missionário. Jovem, Deus não quer apenas o seu tempo livre. Deus, ele pode usar o seu vigor. E você, jovem, não é o futuro da igreja. Você já é o agora da igreja. Seu discipulado é usar a sua força, a sua voz, para que o nome de Jesus seja luz. Onde? No seu grupo de amigos, na sua geração. Você, jovem, deve ser o influenciador e não o influenciado. Você, jovem, é a igreja de hoje. Influencia a sua geração, influencia os seus amigos, influencia o seu círculo social ao seu redor. Pregue o evangelho, seja santo, fuja da aparência do mal. Seja o influenciador da sua geração. E vamos falar agora dos veteranos. Os veteranos da fé. Acho que não tem nenhum aqui. Veterano da fé. Falar dos mais velhos é mostrar que no reino de Deus não existe aposentadoria para anunciar o evangelho. No Novo Testamento temos veteranos que provam que a maturidade traz autoridade espiritual e um tipo de discipulado que os jovens, de repente, ainda não possuem. Vamos dar o exemplo aqui de Zacarias e Isabel. Lucas 1.
É a fidelidade que atravessa o silêncio. Qual que é a história? Qual que é o contexto? A trajetória de Zacarias e Isabel, desse casal, está registrada lá no livro de Lucas 1. Eles eram descendentes de sacerdotes e conhecidos por serem justos diante de Deus. Eles viviam de forma irrepreensível. No entanto, eles carregavam um grande peso. Esse casal era estéril, não tinham filhos. Isso na época era visto como uma vergonha social. Um casal que não tinham filhos. Era uma vergonha. E, para piorar, eles já estavam em idade avançada. Vocês vão ver isso em Lucas 1, dos 5 ao 7. Enquanto Zacarias cumpriu o seu turno lá no templo, o anjo Gabriel lhe apareceu com uma notícia impossível, que dizia: suas orações foram ouvidas e Isabel terá um filho. Então Zacarias, por duvidar, devido à sua velhice, Zacarias ficou mudo até o nascimento do seu filho. O milagre se cumpriu e o nascimento de João Batista não apenas alegrou o casal, mas preparou o caminho para o Messias. Nós podemos tirar como aplicação que servir a Deus, a propagar e anunciar o Evangelho, devemos servir pelo que Deus é, e não porque Ele faz nas nossas vidas. Não é porque eu recebo a bênção que eu vou servir a Deus. Pelo contrário, eu vou servir a Deus, apesar disso. E as bênçãos, consequentemente, nos sobrevieram. Zacarias e Isabel sofreram décadas com a falta de um filho. Mas eles eram perseverantes, não abandonaram o Evangelho. E hoje muitos abandonam a fé quando a oração não é respondida, ou quando não responde rápido. Mas o veterano não. O veterano ensina que a igreja verdadeira, ela tem que ser madura, tem que ter maturidade e servir a Deus, às vezes no silêncio, mesmo não vendo a resposta de Deus. Você pode ser o exemplo de que servir ao Senhor por quem Ele é e não somente porque Ele vai te agraciar com a bênção. Sirva a Deus por quem Ele é. Então aqui o anjo não visitou Zacarias enquanto ele estava na sua casa reclamando da vida, com dor, deitado no sofá assistindo televisão. Não. O anjo do Senhor o visitou enquanto ele estava no templo. Zacarias ele cumpria fielmente a sua escala no templo. E Deus, Ele honra quem permanece no posto. Então o sobrenatural geralmente nos encontra na nossa rotina, mas na rotina de fidelidade, na oração diária, no culto, nas reuniões da igreja, na honestidade, no trabalho. Se você se sente cansado ou velho demais, lembre-se, Deus visita quem não desiste do seu chamado. O chamado é contínuo, é de criança até a velhice, é contínuo. Não deixe seu posto, sirva ao Senhor com maturidade e às vezes no silêncio. Então o filho desse casal, João Batista, foi quem preparou o caminho para Jesus. Nós conhecemos a história de João Batista. Além disso, a maturidade de Isabel serviu de abrigo para Maria. Maria, no caso, estava para ter o seu filho Jesus. E ela estava assustada. E ela precisava de acolhimento. Está descrito lá em Lucas 1, 41. E quando Deus abençoa um veterano, o fruto dessa bênção serve para impulsionar os mais novos. A sua história de superação e sua maturidade são o porto seguro para os mais jovens que estão enfrentando as suas primeiras crises. Você tem experiência. Vocês não receberam de Deus apenas para vocês, mas para serem mentores da geração que vem.
temos também o exemplo do Paulo, na sua velhice, em Filemão 1, 9 e 10. Paulo, mesmo preso e já velho, Paulo continuava gerando filhos espirituais como Onésimo. Ele não usou as limitações como desculpa para parar. Então, veterano, a sua utilidade também está em transferir sabedoria. Vocês são chamados para serem pais e mães espirituais. Lembre, sua voz, o seu conselho pode alcançar lugares onde às vezes as suas frágeis pernas não conseguem alcançar. Mas o seu conselho, a sua voz, ela pode alcançar a sua sabedoria. Vou passar um pouco mais rápido para não estender muito. Vamos falar de Lloyd, o discipulado da transmissão da fé. Lloyd, a avó Lloyd. Lloyd é um padrão ouro de como uma avó pode mudar o destino de uma linhagem inteira através da constância e do ensino no lar. Lloyd. O que torna Lloyd uma referência tão poderosa para as vovós de hoje? O que torna essa referência? Lloyd era uma mulher de fé. Fé sem fingimento, está descrito em 2 Timóteo 1,5. Paulo destaca que a fé de Lloyd não era fingida, era uma fé sincera. E os netos vovós, você que é avó, eles têm um radar. Eles sabem, eles testam. Eles sabem quando você está agindo com hipocrisia. Está falando uma coisa e fazendo outra. Mas Lloyd, ela foi excelente, porque ela vivia de joelhos e demonstrava a sua piedade no dia a dia. Paulo também menciona que Timóteo conhecia as sagradas letras desde a infância. Está em 2 Timóteo 3,15. Como o Timóteo era grego, né, no contexto, ele não era judeu. Então, provavelmente, foi a avó dele, a Lloyd, que junto com sua mãe Eunice, quem assumiu a responsabilidade de ensinar a palavra ao menino Timóteo. Ela não terceirizou, não jogou na escola, não jogou para babá. Ela não terceirizou a educação espiritual do seu neto. Lloyd, ela nunca pregou para multidões, grandes multidões, como Paulo, mas ela preparou o pregador. Sem a base que ela deu em casa, o pequeno Timóteo talvez nunca tivesse estrutura para aguentar a pressão da vida e liderar as igrejas, como a igreja de Éfeso. Então foi a vovó Lloyd em quem instruiu o seu neto Timóteo, como está descrito nos livros de Timóteo. Então a avó Lloyd, com a sua perseverança, ela que ensinou. Lloyd ensina que discipular netos é um investimento de longo prazo. Muitas vezes, né, os pais estão aí na correria da vida, do trabalho, e a avó que tem ali a incumbência de cuidar de seus filhos. Na grande maioria das vezes acontece isso. As vós que ficam com os filhos para os pais poderem trabalhar. E é a avó que tem a paciência de contar as histórias bíblicas, de orar com a criança antes de dormir. E você, vovó, que tem essa oportunidade, veja isso como um grande privilégio. Esse trabalho de você cuidar do seu neto é como um trabalho de formiguinha. E como Lloyd teve esse trabalho de formiguinha, cuidou do seu neto, ensinou as palavras para ele, lia histórias bíblicas, orava junto com ele, colocava para dormir. Lloyd se formou um dos maiores líderes do Novo Testamento, Timóteo. Foi um dos maiores homens do Novo Testamento. E a sua base foi lá, a sua avózinha, lá na casa dela. Paulo reconhece que a fé sincera de Timóteo nasceu primeiro em sua avó Lloyd. Ela foi o solo onde a semente do evangelho brotou naquela família. Foi a sua avó.
E o discipulado das avós é fundamental. Vocês são os guardiões da memória espiritual da sua família, avó, e da igreja. Ser discípulo na maturidade é garantir que a tocha da fé seja passada adiante com integridade. Você tem um papel muito importante, vó. Muito importante. Conclusão, meus irmãos. Vocês são as colunas da igreja. Seu discipulado é o da mentoria e oração. Vocês são os que carregam o reino de joelhos e transmitem a sabedoria para os mais novos. A igreja precisa da oração e dos conselhos dos mais velhos. E o reino de Deus é um corpo completo. As mulheres são o suporte e o coração e a assistência. Os homens, o seu discipulado é o da proteção, da provisão, do exemplo. Os jovens, o discipulado de vocês é da ousadia e da renovação. E os nossos veteranos, o discipulado de vocês é o da fidelidade inabalável. Jesus, meus irmãos, não chamou apenas 12. Ele chamou um povo inteiro, onde cada um, com a sua idade, com o seu papel, ele é essencial para que a mensagem não pare e não parasse e chegasse até nós. Conclusão. Um corpo vivo pela graça. Mas, irmãos, eu reconheço, e queria também que vocês reconhecessem comigo, que nada disso seria possível pelo nosso querer, pela nossa própria força. O nosso serviço, a nossa dedicação, a nossa caminhada, tudo isso se acontece porque nós fomos alcançados por alguma coisa. Algo maior, nós fomos alcançados. E sem as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, nós não teríamos desistido. Nós já teríamos desistido. Nós somos fracos. E sem a sua graça não teríamos a capacidade e nem méritos para ser chamados de discípulos. É a graça que nos capacita. Onde somos fracos, a misericórdia que nos levanta. E quando falhamos, é a sua misericórdia. Por isso, meus irmãos, nós entendamos hoje que o reino de Deus é como um corpo completo, movido por esse amor imerecido. Mulheres, o suporte e o coração que vocês oferecem são frutos da graça. Homens, a proteção, o exemplo que vocês dão, vem da força que Ele supre. Jovens, a ousadia, a renovação de vocês, são um fogo que o Espírito Santo acende. E meus veteranos, a fidelidade inabalável de vocês é o testemunho vivo de que a misericórdia de Deus dura para sempre. Jesus não chamou apenas 12, Ele nos chamou um povo inteiro, onde cada um de nós, com a sua idade, com o seu desempenho, tem um papel. E esse desempenho, ele é essencial para que a mensagem não pare. Vamos avançar não pelo que somos, mas pelo quem Deus é em nossas vidas. E este momento eu gostaria que os irmãos refletissem em relação a essa passagem. Você é discípulo, mas não porque você quer, não pelo seu mérito, não por sua força, mas pelo que Deus é. Mas eu olho para essa igreja hoje, para vocês, irmãos, e sei que talvez aqui existem aqueles que ainda estão apenas assistindo a história acontecer. Talvez você esteja aqui hoje pensando, eu não tenho nenhum talento desses que foi descrito. Eu sou falho, sou pecador, já falhei várias vezes. Falho até hoje, falho demais. Ou você pode estar pensando, ainda não é o meu tempo. Deixa eu te dizer uma verdade, meu irmão. Um corpo com um membro paralisado é um corpo que caminha com dor.
Imagine o seu corpo. Um membro que não funciona. Os outros todos vão ser sobrecarregados. E esse corpo vai caminhar com dor. Quando você não assume o seu papel de discípulos no cotidiano, uma túnica deixa de ser costurada. E uma vida deixa de ser intercedida. Não permita, irmão, que a timidez, o medo, ou talvez a falta de vontade mesmo, enterre o que Deus colocou em você. Discipulado, não é sobre perfeição, é sobre disponibilidade. Deus não chama os capacitados, Ele capacita aqueles que se colocam à disposição. E você, se você ainda não começou, hoje é o dia de dizer: eis-me aqui, Senhor, usa as minhas mãos, use a minha vida. Temos tantos outros, dezenas, centenas de exemplos de discípulos na Bíblia. Consegui passar alguns para que talvez você se veja em algum desses exemplos. Talvez vocês não se achem capacitados de anunciar o Evangelho, mas veja os exemplos dessas pessoas, pessoas comuns, no seu cotidiano. Eles faziam o básico e assim anunciava Cristo. Seja o reflexo do caráter de Cristo na sua vida. Que a sua vida seja uma Bíblia, para que quando as pessoas veem, elas veem primeiro Cristo na sua vida, pelas suas atitudes, pelo que você aprendeu. A palavra está aí, o Espírito Santo habita em você, você tem dom, esteja disponível. Deus não chama quem é o supercapacitado, Ele capacita aqueles que se colocam à disposição, esteja disponível. Entenda, meus irmãos, nada disso nós conseguiremos sozinhos. Só conseguiremos avançar se estivermos mergulhados nas misericórdias e na graça de Deus. Sem ela, o nosso esforço é vazio. É a graça que nos levanta quando falhamos e a misericórdia que nos dá uma nova chance de servir. Isso é graça. Reconheça quem você é. Discípulo, amado, homem e mulher cheio do Espírito Santo. Se coloque em disposição, se posicione, pregue o Evangelho, anuncie o que Deus fez na sua vida. O reino, o avanço do reino não pode parar nas nossas mãos, nós temos que passar adiante. Que você seja agraciado e que você entenda a sua importância nesse meio. Você faz parte de um corpo de Cristo. Esteja à disposição. Vamos orar nesse momento. Que você possa refletir nessa mensagem de hoje. Se você, de fato, não está praticando o discipulado, peça para que Deus Ele te capacite. Como foi lido aqui, não precisa de muita coisa para ser um discípulo de Jesus. Pega o exemplo desses homens, dessas mulheres, e veja se você está sendo um discípulo fiel, verdadeiro. Peça a ajuda do Espírito Santo. Peça a ajuda de Deus, das suas misericórdias. Ore a Deus nesse momento.